Bom dia, pessoal. Bom dia para todos vocês que estão chegando agora. Já chegando, compartilhando, dê o seu like. Se inscrevam, gente. Eu estou pedindo aqui que vocês se inscrevam, porque o meu canal é novo, ainda tá devagar ainda, né? Ainda tá meio que em experiência, então eu preciso de likes, preciso que vocês comentem, né? Compartilhem. E hoje o que eu quero comentar aqui é sobre a minha experiência com Deus. E assim, mas vou dividir em partes. Vai terminar de uma maneira triste, né? Para mim é uma maneira triste, mas assim, é uma maneira que eu tenho de falar de só uma das experiências que eu tenho assim para contar, que foi assim bem marcante para mim, entendeu? O que eu quero falar agora é que as pessoas sempre comentam, a gente vê muitos, né? Todo mundo fala, isso é coincidência, né? Isso tinha que acontecer. Não é, gente, as coincidências não existem. O que existe às vezes é a maneira com que Deus fala com a gente, mostra, né? As coisas pra gente. Então eu vejo assim, quem tem fé vê que é coisa de Deus. Quem não tem fé diz que é coincidência, né? Então, por exemplo, uma passagem muito triste para mim foi que assim, eu tinha uma filha, eu tenho a minha filha ainda, né? Mas ela era uma enfermeira, uma pessoa formada, ela era secretária de saúde, então ela era uma pessoa muito inteligente, né? Que entendia tudo de saúde, né? Mas igual diz aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então eu penso que talvez ela não tenha acreditado muito, né? Acreditado, se cuidado mais, né? Saúde dela. Então o que eu quero dizer é o seguinte: uma primeira visão que eu tive uma experiência, né? Foi experiência porque assim, eu não sei definir para vocês assim, se eu via ou se eu sentia. Para vocês terem uma ideia de como que é quando o Espírito Santo fala com a gente, né? Você não sabe definir. Se alguém perguntar assim, claro, seja mais claro, você não sabe, né? Não sabe ser. Eu tô aqui fora, gravando aqui fora, gente, acho que tá meio que escuro. Deixa eu caminhar um pouquinho. Tá meio escuro, entendeu? A imagem. Ah, melhorou. Melhorou a imagem, né? Vamos ver se eu consigo gravar daqui de fora, porque tem barulho aqui de frente de uma oficina, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a experiência foi assim. O meu genro, ele tinha sofrido um acidente, né? Então ele estava fazendo uns exames. Então foi um dia que eu cheguei na casa da minha filha e eu encontrei os exames dele em cima da mesa, né? E eu, assim, por curiosidade, eu olhei. Só que quando eu olhei o exame, quando eu vi lá de quem, o nome, né? Era da minha filha, o nome completo da minha filha estava lá. E aí bateu um desespero, eu falei, meu Deus, eu nem sabia que a Paloma estava doente, né, ou estava fazendo exames, né, então eu fui e perguntei, né, eu esperei ela chegar, porque ela não estava em casa, né, desculpa aí. Eu fiquei desesperado, fui procurar no Google, o Google, né, fui procurar o que queria dizer aquilo, era alguma coisa com pulmão, né? Daí eu vi que aquilo que eles estavam falando era alguma coisa séria no pulmão, né? Então eu desesperado, eu liguei para uma irmã minha que é meio que confidente, né? E eu falei para ela, né? Minha irmã, minha filha tá muito doente. Ela falou, calma, Vani, calma, espere ela chegar. Imagina, a Paloma não ia esconder isso de você, espera ela chegar e pergunta para ela, né? Então foi que daí eu esperei. Quando ela chegou, toda linda, sorridente, parecia uma boneca, ela parecia um anjo, né? Quando ela entrava assim, até iluminava, né, o local. Então eu perguntei, Paloma, você tá doente? Você não me falou. Aí ela falou, ela deu risada e falou assim, mãe, esses exames do Henrique, esses exames não são meus, mãe. Olha aí, ó.
Eu falei, filha, tá o teu nome. Ela foi e olhou, falou, mãe, é do Henrique, tá vendo? Aí eu fui olhar junto com ela, né? Quando eu olhei, eu vi Henrique bem pequenininho e vi o nome dela por cima. É como se tivesse sobreposto o nome dela, entendeu? Aí, mas é claro que eu ia confiar nela, né? Eu confiava muito nela e outra, ela era experiente, né? Então eu falei, eu deixei pra lá, né? Vamos deixar pra lá, né? Fiquei quieto, mas assim, uma voz falava na minha cabeça, né? Que não era verdade, que aquilo era da Paloma. Tava preocupada, inclusive eu fiquei meio que de olho nela, daí em diante, entendeu? Preocupada com esse problema de pulmão. E daí passaram 6 meses, nesses últimos dias dos 6 meses, ela começou a ter tosse, né? E achando que era, como ela trabalhava na área da saúde, achando que tivesse pegado aquela doença ou uma pneumonia, né? Que ela já tinha tido pneumonia antes. E, enfim, 6 meses depois aconteceu e ela faleceu, né? Então, aí a médica falou pra mim, foi embolia pulmonar, né? Aí quando a médica falou isso, eu falei, mas assim, de repente, do nada, ela falou, bom, eu não sei, mas acho que ela já vinha há algum tempo com problema. E daí eu me lembrei dessa visão que eu estava trocando os nomes no exame do genro, né? Eu pensei, foi Deus me avisando. Inclusive, eu queria aqui perguntar para vocês que têm mais experiência espiritual, que entendem mais do que eu, o que é, na verdade, quando acontece uma coisa dessa? Deus está avisando a gente que vai, no caso, levar ela, ou Deus está avisando, cuida dela porque ela está com esse problema? Entendeu? Porque eu não sei, eu fico sempre em dúvida. Eu falo, será que Deus me avisou e eu não cuidei dela direito? E já tem gente que fala assim, não, Deus estava te prevenindo que Ele ia levar ela, entendeu? Isso é uma coisa que eu queria muito que vocês me respondessem aí nos comentários, me ajudassem mesmo a entender isso. E a outra experiência que eu tive foi muito forte, daí foi já no velório dela, né? Que no velório dela, assim, a gente fica o tempo todo. Eu estava indo pro local do velório, né? E eu já pedindo a Deus força, coragem, Deus me dá força, me dá coragem, porque é o momento mais difícil, né? E lá eu senti que eu estava sendo carregada por Deus mesmo, porque assim, sofrendo, chorando, mas mesmo assim eu consegui até cantar, eu até consegui cantar ali no caixão dela, sobre o caixão dela, sabe? Junto com os amigos que cantavam, que estavam cantando ao vivo, né? Aquele aleluia, sabe? Aquela... Ai, que música linda, né? E eles começaram a cantar aleluia, eu comecei a cantar junto. Gente, era uma coisa tão forte que parece que eu estava cantando para ela e ela estava feliz. E daí, quando foi para sair o velório... quando foi para sair o caixão para fora, né? Porque o velório já era ali dentro do cemitério, né? E quando foi tirar o caixão para fora, eu saí para fora antes. Então, como ela era uma secretária de saúde, ela era muito querida, tinha vários ambulância do SAMU lá fazendo homenagem, né? E todos tocando a sirene ao mesmo tempo. Eu saí para fora assim meio que carregada, sabe? Acho que não era eu. Então eu pensava, não vou aguentar ver. E então fui indo atrás daquele caixão coberto de coroas, e tanta coroa que tinha, né, que nem via o caixão. E daquele carrinho. Então eu fui descendo atrás e de repente eu senti a brisa do Espírito Santo me tocando, mas me tocando de uma forma tão suave, tão gostosa, que aquilo, sabe, é como se fosse o melhor momento da minha vida. Ele tocava no meu rosto e daí eu escutava o Espírito Santo falando comigo. Mãe, eu tô aqui. Era bem assim. Mãe, eu tô aqui. Olha como eu tô feliz, mãe. E daí eu olhava assim para cima, assim, para ver ela, né? E eu via os passarinhos muito miudinhos voando lá em cima, andorinhas, né? E daí eu falei, filha, é você tá aqui, você tá voando. E eu falava, né? E eu olhava para o sol, tipo 4 horas da tarde, aquela brisa e aquele sol assim brilhava, e eu olhava como se o Espírito Santo falava, ela está aqui, né, lá no sol, brilhando junto. E eu falava assim, filha, você está brilhando mais do que nunca.
E então a minha irmã que estava do meu lado, eu olhei para minha irmã, falei, Ivone, você está vendo o que eu estou vendo? Olha para cima, a Paloma está lá em cima. Aí ela falou, não, Vania, a Paloma não está lá, está aqui. Mas ela está falando, ela está bem, ela está feliz. E eu via pela voz do Espírito Santo que ela, assim, olha como eu estou feliz, mãe, eu estou aqui, mãe, ai, eu estou voando, tipo assim, sabe? Então eu acho que é o Espírito Santo carregando a gente nos momentos mais difíceis. Então, gente, vamos acreditar, entendeu? Não é coincidência e não é loucura, porque eu em nenhum momento eu tomei remédio, em nenhum momento não me deixaram dar remédio para mim não ficar dopada. Foi mesmo Deus me segurando, como Ele me segura até hoje, porque até hoje não está fácil, né? Então, mas aquele momento, sabe aquele momento que o Espírito Santo fala com a gente? É o momento que você não quer sair nunca mais daquela presença. Você quer que aquela presença dele continua mais e mais. E é tão divino, gente. Eu já senti isso muitas vezes. Se eu fosse contar todas as vezes que eu tive o Espírito Santo, a presença dele, e todas as vezes que eu fui avisada de certas coisas por Deus, é muita coisa, sabe, gente? Eu não tenho, às vezes a gente até esquece na hora de falar, né? Mas hoje eu queria contar em especial dela, da minha filha, que foi uma passagem muito triste. Quem conhece a minha vida, quem conheceu ela, sabe quanto foi triste, mas eu quero dizer para vocês, tenham fé, essas mães que também perderam seus filhos, perdeu entes queridos, né? Que tenham fé em Deus, tenham fé, porque é só Ele que carrega a gente. Porque eu era para ter morrido junto. Eu era. Se eu não tivesse fé em Deus, eu tinha morrido junto, sabe? Porque a minha filha era tudo para mim. Eu vivia a vida da minha filha, né? Então foi tirada tudo, quando Deus me tirou ela, praticamente eu achei que Ele tinha tirado tudo de mim, né? Apesar de ter mais outro filho, ter 2 netos, mas a gente perde o chão, a gente fica tão arrasada que parece que perdeu tudo, né? Mas hoje eu vejo que e naquela época mesmo, naquele dia mesmo, ali no caixão, eu falei, Deus me deu e Deus me tirou. E eu só aceito entregar ela para Ele, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Ainda bem que foi Deus que levou, ainda bem, porque era dele, né? Eu fui emprestada para ser a mãe dela, para gerar ela até os 31 anos. Mas era dele, ela era a filha dele. E para ele, ela teve que voltar, né? Ele veio buscar e teve que voltar. Alô, gente? Força para todas essas mães que também, como eu, perderam. Eu só falo força em Deus. Força em Deus, gente. É só Ele mesmo que segura a gente. E preenche esse vazio e carrega a gente. Por mais quanto tempo Ele quiser aqui, eu não sei. E eu vou continuar esperando e buscando ajuda. Porque é o que eu faço hoje. Sempre buscar melhorar a minha vida daqui para frente. Para ver se um dia eu encontro com ela, né? Beijo, gente. Fica com Deus. Se inscreva no meu canal, tá? Beijinho. Outro dia eu conto mais mais passagens, né? Mais experiências com Deus que eu tenho. Amém?